Imagine um personagem bíblico que surge do nada, sem passado, sem família, sem começo, nem fim. Ele abençoa o maior patriarca da Bíblia, recebe sua homenagem e desaparece, deixando um enigma que ecoa por milênios. Quem era Melquisedeque, o misterioso rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo? Sua história, escondida nas páginas de Gênesis, desafia nossa compreensão e convida a uma jornada que conecta o passado ao futuro, o humano ao divino. Poderia ele ser mais do que um homem? Talvez um símbolo, um mensageiro celestial ou até uma sombra do próprio Messias? Esta narrativa não é apenas um conto antigo, mas uma chave para entender temas profundos de justiça, paz e eternidade. Melquisedeque aparece em um momento crucial da história bíblica, quando Abraão, o pai da fé, enfrenta reis poderosos e resgata seu sobrinho Ló. Nesse contexto de guerra e vitória, um rei sacerdote surge com pão e vinho, abençoando Abraão e recebendo seu dízimo. Mas o que torna essa figura tão fascinante é sua ausência de origens. A Bíblia, um livro obcecado por genealogias, silencia sobre seu nascimento, paz ou morte. Ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, uma característica que o eleva acima de qualquer outro personagem de sua época. Seu nome, que significa Rei de Justiça, e seu título, Rei da Paz, sugerem uma conexão com algo maior, talvez com a própria essência de Deus. Essa história não é apenas uma curiosidade teológica. Ela ressoa em tradições judaicas e cristãs, apontando para questões que transcendem o tempo. Quem tem autoridade espiritual verdadeira? Como a justiça e a paz se manifestam em um mundo de conflitos? E, mais intrigante, como Melquisedeque se relaciona com a figura de Jesus Cristo, chamado de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Neste vídeo, exploraremos o contexto de sua aparição, o significado de seus atos e sua relevância para o passado e o futuro. Prepare-se para uma viagem que une história, teologia e mistério, revelando por que Melquisedeque continua a intrigar estudiosos e crentes até hoje. O contexto de Melquisedeque, um rei em meio à guerra. Para entender Melquisedeque, precisamos mergulhar no cenário caótico de Gênesis 14. Naquela era, a terra de Canaã era um campo de batalha, onde reis lutavam por poder e recursos. 9 monarcas estavam em conflito. De um lado, Quedorlaomer, rei de Elão, liderava uma coalizão tirânica. Do outro, 5 reis, incluindo os de Sodoma e Gomorra, buscavam liberdade. A guerra era brutal, e no meio do caos, Ló, sobrinho de Abraão, foi capturado. Abraão, então um patriarca sem reino, surpreendeu a todos. Com apenas seus servos treinados, ele lançou um ataque ousado, derrotou os reis invasores e libertou Ló, ganhando respeito como um líder abençoado por Deus. É nesse momento de triunfo que Melquisedeque entra em cena. Sem aviso, ele aparece como rei de Salém, uma cidade que muitos associam à futura Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe um dízimo, 1/10 de tudo o que Abraão conquistou. Esse encontro é breve, mas carregado de simbolismo. O pão e o vinho, por exemplo, evocam rituais futuros, como a última ceia cristã. O dízimo, dado voluntariamente por Abraão, sugere que Melquisedeque tinha uma autoridade espiritual superior, reconhecida até pelo pai da fé. O que torna esse episódio ainda mais intrigante é a falta de detalhes sobre Melquisedeque. A Bíblia, que registra minuciosamente as linhagens de reis e sacerdotes, não diz nada sobre sua origem. Ele não é ligado a nenhuma tribo, família ou dinastia. Seu título, Rei de Salém, conecta-se à palavra hebraica
Shalom, paz. E seu nome, Melquisedeque, significa Rei de Justiça. Esses títulos sugerem que ele não era apenas um governante local, mas uma figura com um propósito divino. Salém, por sua vez, é mencionada como um lugar sagrado, prefigurando Jerusalém como o centro espiritual do mundo bíblico. Por que Abraão, um homem escolhido por Deus, se submete a esse misterioso rei sacerdote? E como um sacerdote existia antes da lei mosaica, que estabeleceria o sacerdócio levítico? Essas perguntas apontam para um mistério maior. Melquisedeque não era um personagem comum, mas alguém cuja presença desafia as estruturas religiosas de sua época. Sua aparição é um marco, um sinal de que a história de Deus com a humanidade transcende as limitações humanas. Visual sugerido: mapa de Canaã, com as cidades de Sodoma, Gomorra e Salém, mostrando os movimentos da guerra e a rota de Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque, um mistério eterno. O que faz de Melquisedeque uma figura tão singular é seu sacerdócio, descrito como eterno e superior a qualquer outro na Bíblia. Em Gênesis, ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, mas sua autoridade não deriva de uma linhagem, como seria o caso dos sacerdotes levitas séculos depois. A lei de Moisés, que regulamentava o sacerdócio, ainda não existia. Então, de onde vinha sua legitimidade? A resposta está em sua conexão com algo maior, um plano divino que transcende o tempo. A interação entre Melquisedeque e Abraão é reveladora. Abraão, o patriarca que receberia as promessas de Deus, dá a Melquisedeque um dízimo, reconhecendo sua superioridade espiritual. Esse ato é revolucionário. O dízimo, mais tarde formalizado na lei mosaica, aqui é voluntário, sugerindo que Melquisedeque possuía uma autoridade inata, não dependente de regras humanas. Além disso, Melquisedeque abençoa Abraão, um gesto que, na cultura bíblica, implica que o abençoador é maior que o abençoado. Assim, o sacerdócio de Melquisedeque é estabelecido como superior ao de Levi, que descenderia de Abraão. O Salmo 110, 4, aprofunda esse mistério ao declarar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Escrito por Davi, esse versículo não se refere a ele mesmo, mas a um futuro Messias. No Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus 7:3 descreve Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus. Essa linguagem sugere que ele não era um homem comum. Alguns estudiosos propõem que Melquisedeque era uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação. Outros, como rabinos antigos, sugeriam que ele era Sem, filho de Noé, embora isso contradiga a ausência de genealogia. Outra teoria é que Melquisedeque era um anjo ou um rei humano com um papel simbólico. No entanto, sua descrição como rei de Salém e sacerdote eterno não se alinha facilmente com essas ideias. A Bíblia nunca atribui reinos terrenos a anjos, e um rei humano teria uma linhagem registrada. O que fica claro é que seu sacerdócio prefigura o de Jesus, que, como Melquisedeque, não pertence à tribo de Levi, mas é sacerdote por designação divina. O pão e o vinho, oferecidos por Melquisedeque, ecoam a última ceia, reforçando essa conexão. Esse sacerdócio eterno desafia o sistema levítico, que era temporário e limitado pela morte de seus sacerdotes. Melquisedeque, ao contrário, representa uma ordem espiritual que aponta para a eternidade, um tema que ressoa tanto no judaísmo quanto no cristianismo.
Visual sugerido. Ilustração comparando o sacerdócio levítico, templo, sacrifícios, com o de Melquisedeque. Pão, vinho, eternidade. Melquisedeque e o futuro, um símbolo de justiça e paz. A história de Melquisedeque não termina em Gênesis. Sua figura reaparece nas Escrituras como um símbolo de um futuro onde justiça e paz reinam supremas. No cristianismo, ele é visto como uma prefiguração de Jesus Cristo, cujo sacerdócio e reinado cumprem as promessas associadas a Melquisedeque. Mas o que isso significa para o futuro da humanidade? Como esse misterioso rei sacerdote ilumina o destino final, descrito na Bíblia? No livro de Hebreus, o sacerdócio de Melquisedeque é contrastado com o levítico. Enquanto os sacerdotes levitas ofereciam sacrifícios repetitivos, Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu um sacrifício único, sua própria vida, que é suficiente para sempre. Esse sacerdócio não depende de linhagem terrena, mas de um juramento divino, como Deus declara em Salmo 110. Além disso, o fato de Melquisedeque ser chamado de Rei de Justiça e Rei da Paz aponta para as qualidades do reinado de Cristo. No livro de Apocalipse, Jesus é descrito como Rei dos Reis, trazendo um reino onde não haverá mais pecado, morte ou injustiça. A conexão com Salém, possivelmente a antiga Jerusalém, também é significativa. Jerusalém é chamada de Cidade de Deus nas Escrituras, o lugar onde o templo foi construído e onde Cristo reinará na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21. Melquisedeque, como rei de Salém, parece ser um prenúncio desse reinado futuro, onde a paz, Shalom, será completa. Sua oferta de pão e vinho, além de lembrar a última ceia, simboliza a comunhão perfeita entre Deus e a humanidade, um tema central na escatologia cristã. Fora do cristianismo, Melquisedeque também intriga. No judaísmo, ele é visto como um modelo de justiça, e alguns textos apócrifos, como o manuscrito do Mar Morto 11:13, o associam a um papel messiânico ou angelical. Até em contextos seculares, sua figura desperta curiosidade como um possível rei cananeu, com um papel religioso único. Essa universalidade sugere que Melquisedeque transcende uma única tradição, apontando para ideais humanos de harmonia e equidade. Assim, Melquisedeque não é apenas uma relíquia do passado. Ele é um elo entre a história de Abraão e o futuro prometido, um lembrete de que a busca por justiça e paz é parte do plano divino. Sua história nos desafia a olhar além do presente, imaginando um mundo onde esses ideais se tornam realidade. Visual sugerido. Imagem da Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Com símbolos de paz e justiça, como uma coroa e um cálice. Melquisedeque permanece um dos maiores enigmas da Bíblia, uma figura que une história, teologia e esperança. Como rei de Salém e sacerdote eterno, ele desafia as convenções de sua época, apontando para uma realidade espiritual que transcende as limitações humanas. Sua interação com Abraão, marcada pelo pão, vinho e dízimo, revela uma autoridade divina que prefigura o sacerdócio de Jesus Cristo. Mais do que isso, seus títulos de Rei de Justiça e Rei da Paz ecoam nas promessas de um futuro onde a harmonia prevalecerá, seja na Nova Jerusalém cristã ou em ideais universais de equidade. Essa narrativa nos convida a refletir como buscamos justiça e paz em nossas vidas, como reconhecemos a autoridade espiritual que guia a humanidade. Melquisedeque, com sua origem misteriosa, nos lembra que nem todas as respostas são claras,
mas que a fé envolve confiar em um plano maior. Sua história, embora breve, é um fio que conecta Gênesis a Apocalipse, Abraão a Cristo, o passado ao futuro. Para continuar explorando os mistérios das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem se interessa por histórias que desafiam a mente e inspiram o coração. Melquisedeque é apenas o começo. Há muito mais a descobrir nas páginas da Bíblia e nas perguntas que elas despertam. Visual sugerido: montagem com cenas de Gênesis, Abraão e Melquisedeque, a última ceia e a Nova Jerusalém, simbolizando a continuidade do plano divino.